Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Motivo de bastante alegria poder estar junto com os irmãos nessa noite, mais uma vez, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Quero agradecer ao Senhor Deus pela oportunidade de poder fazer mais uma vez uso da sua palavra e louvar a Deus pela vida do pastor Henrique, Carlos Henrique. Deus continue abençoando a vida desse servo de Deus, esse homem de Deus. Obrigado, pastor, pela lembrança, pela confiabilidade. Eu vi lá nas redes sociais, dei um parabéns atrasado, mas dei meus parabéns. 42 anos, né? Perruxinho de 42. Deus abençoe a vida do Senhor e toda a sua igreja. Amém? Irmãos, Gênesis capítulo 12, você abre aí, por gentileza. Gênesis capítulo 12. Versículo 1 ao verso de número 4. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 4. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Você senta, dando glórias a Deus. Bom, irmãos, essa noite a temática da campanha é muito interessante, que fala sobre renúncia. E desde quando a gente começou a mudar os nossos primeiros passos na fé, a gente ouviu e ouvimos isso até o dia de hoje, que a nossa vida é regida por renúncia, né? Renúncia. Para nós chegarmos aqui nessa noite, tivemos que abrir mão de muita coisa. Para a gente galgar esses anos de evangelho, nós tivemos que abrir mão de muita coisa. Como disse o pastor Henrique aqui, para ele chegar até onde ele chegou, ele teve que renunciar muita coisa. E a nossa vida cristã ou secular, ela é regida por renúncia. O texto base que está nos proposto nessa noite está em Tiago, capítulo 2, do verso 22 ao 24, 20 ao 24, se não me falha a memória, que ali Tiago ele vai falar de uma forma resumida uma parte da vida do amigo de Deus, um homem de Deus chamado Abraão, que fala sobre a fé e as obras, que as obras sem fé é uma obra morta, uma obra sem fé é uma fé morta. Então ele vai colocar na balança a obra e a fé e a obra. Não dá para ter fé sem fazer a obra, não dá para fazer a obra sem ter fé. Então precisa essas coisas andar junto. E eu vou plagiar aqui o que a irmã nos antecedeu, que isso já estava em meu coração,
A gente gosta muito de alcançar níveis. Hoje em dia, o evangelho ele está sendo direcionado a isso, alcançar níveis, ter uma vida próspera. E, na verdade, quando a gente fala de uma vida próspera, eu não falo de ter uma vida com dinheiro, ter uma vida de ouro, prata, e sim ter uma vida de conquista. Ter sempre próspero é ter sempre, e nunca falte na sua vida. Então, a gente, na nossa vida circular, a gente sabe que para a gente galgar algumas coisas, alcançar alguns níveis, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Um tempo atrás, eu trabalhava com um rapaz e ele iria fazer uma prova para a polícia militar. Mas como ele era crente, ele achou que não poderia estudar, só poderia orar, jejuar, ler Bíblia, beleza, nada contra. Mas não só para essa instituição, mas qualquer outro planejamento de vida profissional que a gente tenha, a gente precisa estudar bastante. Aí, no dia da aprovação, da apuração lá das provas, ele viu que ele não foi reprovado, mas tinha alguém que ele conhecia, que era filho de ímpio, que era de um outro segmento, mas o rapaz passou e ele não passou. Ele ficou muito indignado com aquilo e veio se queixar comigo. Eu falei, olha só, eu não conheço a vida do rapaz. Eu conheço mais ou menos a sua vida porque a gente trabalha junto. Mas se você ver a vida do rapaz, você vai perceber que ele se abnegou de ter uma vida de prazer, uma vida de lazer. Provavelmente acordava às 5 às 6 horas da manhã, estudava até às 8 horas da noite, isso de segunda a sábado, abria mão de sair com os amigos, abria mão de ter um lazer com a família, porque ele queria alcançar um nível, ele tinha um propósito no seu coração, que era passar em determinada prova. Mas por que ele passou e eu não passei? Simplesmente porque você não renunciou à sua vontade, ao seu bel prazer, você quis curtir os seus momentos, você foi para onde você tinha que ir, mas ele não, ele caiu de cara nos estudos para alcançar um nível. A gente quer alcançar muita coisa na vida, mas a gente esquece que eu preciso renunciar. A gente quer cantar, a gente quer pregar, a gente quer ser usado nas mãos de Deus, mas para ser usado nas mãos de Deus, a gente precisa renunciar à nossa vontade, renunciar à nossa carne. Paulo disse que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso nos dá a entender que Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, é Ele que vai regendo a minha vida, é Ele que vai direcionando a minha vida. Então, para mim, não tinha outro texto melhor. Se a gente ler, lógico, de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver muitos personagens bíblicos que alcançaram bênçãos, alcançaram vitórias, se abnegando, renunciando a algumas coisas para obter aquilo que eles queriam. Se a gente ler o livro de Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo 3, o livro de Hebreus, capítulo 11, onde vai falar acerca da vida de Moisés, a Bíblia fala que Moisés ele foi escondido por seus pais durante 3 meses. Porque a Bíblia fala que os seus pais viram que Moisés era um menino formoso. E Moisés ele nasce num período de grande perseguição, onde Faraó, não conhecera José, mandou matar todos os bebês do sexo masculino. Quem é do sexo masculino, se vê no assento, mata, joga no rio Nilo, faz o que fazer, mas não deixa com vida. Os pais viram que Moisés era um menino formoso e esconderam Moisés.
Moisés foi colocado no rio, desceu, a filha de Faraó estava se banhando, você conhece a história, pega a criança e cria a criança. Mas só que vem a irmã de Moisés descendo o rio abaixo, seguindo o cesto onde Moisés estava. Ela percebe que havia uma possibilidade de manter Moisés em vida, diz: eu conheço alguém que pode tomar conta dessa criança, criar para você. Então traz ela vai, chama a mãe de Moisés, e Moisés é criado por sua própria mãe, mas no Egito. No Egito. Lógico que não, mas só que Deus, nos planos de Deus, Deus já havia um projeto para a vida de Moisés. Deus já havia um projeto, um plano traçado para a vida de Moisés. Assim como Deus tem um plano traçado para a nossa vida nessa noite também. Nós não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui para passar um período, passar um tempo, 2 horas e meia, adorando a Deus, glorificando a Deus. Não, estamos aqui porque Deus tem um propósito a realizar na nossa vida. O maior interessado aqui para a gente alcançar níveis não é você. O maior interessado aqui para a gente alcançar níveis é Deus. E Deus está dizendo para nós, através da sua palavra, para você alcançar aquilo que você deseja, o que eu tenho para você, o que você deseja segundo a minha vontade, é necessário você abrir mão da sua vontade. Aleluia, aleluia. Diz a Bíblia que quando Moisés cresceu, ele recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, aleluia, porque o sangue hebreu falou mais alto, o sangue que corria na veia de Moisés falou mais alto. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite, aplicar isso aqui para a nossa vida. Se a gente quisermos alcançar níveis maiores, você precisa entender que a sua vida hoje é diferente. O que corre na sua veia não é um sangue normal, é o sangue de Jesus. E se é o sangue de Jesus, não dá para a gente viver uma vida monótona. Não dá para a gente viver uma vida de comodismo. Aleluia! Deus quer batizar com o Espírito Santo. Deus quer curar. Deus quer libertar. Deus quer te usar. Deus quer mover os vasos nessa noite. Aleluia! Ou nessa noite, na noite anterior, na noite que vem. Mas é necessário você abrir mão de muita coisa. Abrir mão de quê? Antigamente você passava 1 hora, 2 horas lendo Bíblia. Hoje você passa 4, 5 horas na frente de um computador. Antigamente você passava 3, 4 horas de joelhos no chão, orando. Acordava 3 horas da manhã para orar. Hoje não. Você passa 5, 6, 7 horas na frente do celular. Vai dormir com o celular na mão. Acorda à madrugada quando você ouve os barulhinhos da mensagem. Aleluia. Aí vem para um culto como esse dizendo: Senhor, eu quero alcançar níveis. Eu quero alcançar isso. Eu quero alcançar aquilo. Pois bem, Deus me trouxe aqui nessa noite como profeta para dizer para alguém: você quer alcançar? Então abra a mão desse celular aí que você tem. Você quer alcançar? Então vai viver uma vida de oração que você sempre viveu. Você quer alcançar níveis? Renuncia a tua carne, o teu desejo, a tua vontade, que você chegará onde eu tenho um lugar preparado para você. Oh, glória a Deus! Aleluia! Celular é bom, internet é bênção, é um veículo de comunicação e de evangelização também. Mas se você não souber usar, irmão, aleluia, isso aí vira um instrumento de desconstrução da tua vida espiritual. Desculpa a franqueza da palavra. Tem gente que está aqui porque virou um mero frequentador de culto.
Eu vou lá terça-feira, como se fosse bater ponto no trabalho. Eu vou lá no culto hoje, terça-feira, culto de libertação. Vou sentar lá, participar da campanha, ouvir uma palavra. Quem sabe uma palavra desce do céu, toca no meu coração. Você sai para casa, vai para casa. Aleluia, tem gente que já deixa a Netflix ligada lá. Deixa lá a série pausada. Quando chegar em casa, ele despausa lá e continua vendo a série até 4 horas da manhã. Irmão, aleluia, a nossa vida é regida de renúncia. Você é crente, entenda isso. Você não é mais cidadão dessa terra, você é cidadão do céu. E quem é cidadão do céu, ele precisa entender: a nossa vida precisa ser uma vida de renúncia. Oh, glória! Renunciar ao desejo da carne, renunciar ao pecado, uma vida de prostituição. Aleia, Joma, Raioceia, Calai de Lebachandarai, aleluia. Deus chama Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que o Senhor lhe mostrarei. Deus não mostrou o itinerário a Abraão, mas Abraão colocou a fé em ação. Aleluia! Abraão disse: eu vou abrir mão de tudo que meu pai terá, deixou para mim. Era um homem muito rico, irmão. A vida que Abraão tinha era uma vida que qualquer um de nós aqui queríamos viver. Era um homem cheio de ouro, cheio de prata, cheio de gado, cheio de servo. Abraão era um homem muito rico, uma vida que todo mundo, nível que todo mundo gostaria de alcançar. Mas só que quando Abraão ouviu a voz de Deus, Deus falou para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que o Senhor lhe mostrarei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não me responda, responda para você mesmo. Se Deus mandar você abrir mão desse projeto aí que você está traçando para a tua vida, sai da tua casa, abre mão do teu trabalho, abre mão da tua faculdade e vai para o lugar que eu, o Senhor, lhe mostrarei. O que você faria? O que você faria? Nós cantamos um louvor que diz: abro mão dos meus sonhos, abro mão. Mentira, irmão. Abre nada. Não abre, não. Tu está prestes a passar numa faculdade de medicina. Quanto tempo dura uma faculdade de medicina? 10 anos? Por aí, né? Uns 10 anos. 10 anos estudando. Faculdade de Direito, 5, 6 anos estudando afinco. Quando chega o dia, Deus chega para você e fala: abre mão disso, porque eu tenho um altar para você. O que eu tenho para você não é isso. O que eu tenho para você é outra coisa. Oh, glória a Deus. Tu tem uma vida regada, uma vida boa. Tudo do bom e do melhor para você vestir, para você comer, carros na garagem. Aí Deus manda você abrir mão de tudo aquilo, como a irmã disse aqui. Aquele jovem rico se apresentou para Jesus: o que eu faço para me herdar a vida eterna? Eu sei os mandamentos, conheço: não adulterarás, não matarás, não furtarás, com isso tudo. Jesus: opa, lhe falta uma coisa. O quê? Pega tudo que tu tem, vende tudo, dá aos pobres e siga-me. Diz a Bíblia que aquele moço ficou triste, se entristeceu, virou as costas e foi embora. Aleluia! Irmão, para você viver uma vida de renúncia, tu precisa ter muita fé. Precisa colocar a tua fé em ação. Senão a tua obra vai ser morta. Não vai adiantar de nada. Só vai viver de um evangelho de boca para fora. De boca para fora. Aleluia, aleluia. Você precisa colocar a sua fé em ação. Tem gente que está na igreja, mas não abre mão de nada. Tem gente que está na igreja, mas não consegue renunciar nada.
Deus já disse, usou profeta de casa, usou profeta de fora, dizendo, olha, o que eu tenho para você é coisa grande. Fartiei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E tem coisas mais profundas que Deus fala, dizendo, olha, se você entrar no meu querer, a sua casa será salva, seus filhos serão libertos, marido será liberto, a tua casa entrará na igreja, e todo mundo vai adorar a Deus, mas você precisa abrir mão. Você ouve, obra, mas não coloca a sua fé em ação. Prefere continuar vivendo essa vida de comodismo do que viver o que Deus tem para você. Oh, glória a Deus! Eu vim aqui nessa noite como boca de Deus profetizar para essa igreja tudo aquilo que está servindo de pedra de tropeço, tudo aquilo que está servindo de barreira. Oh glória, eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui. Tudo aquilo que está servindo de impedimento, de empecilho, para você alcançar os níveis que Deus lhe proporcionou, que tem para você. Tudo aquilo que está servindo de empecilho, impedindo de você abrir mão, renunciar. Deus dessa noite te dá força. Deus dessa noite te dá graça. Deus dessa noite acrescenta fé na tua alma, oh glória, e que o diabo, querendo ou não, você vai chegar ao nível que Deus tem para você. Oh, delebacala sandaraia, elebiafai de reminúcia. Como Deus é misericordioso. Ele entra em Sodoma e Gomorra, quando mandou Ló abrir mão, pegar a tua família, reunir e sair daquela cidade. Ló estava tão envolvido com os costumes de Sodoma que ele não conseguiu largar. Diz a Bíblia que ele demorou-se a sair. Fala para o seu irmão, não demora. Fala, é para ontem. Oh, glória a Deus. Só quem está ligado está entendendo o que Jesus está dizendo aqui. Camaragá, Saraia, Calachúria. Já era para tu estar pregando há muito tempo, minha filha. Já era para tu estar cantando há muito tempo, minha filha. Oh, glória a Deus, já era para tu estar em outro nível ministerialmente falando. Mas você não abre mão dessa novela. Você não consegue renunciar a nada. A sua língua é grande, fala mal da vida alheia, mal da vida dos outros. Oh, glória a Deus, Deus está dizendo, larga isso, porque o que eu tenho para você é muito maior. Aleluia. O anjo se apresenta para Ló e a sua casa, manda ele sair, ele não sai, se demora, e diz a Bíblia que o anjo entra dentro da casa, pastor Henrique, pega Ló pela mão, arranca para fora, pega a mulher de Ló pela mão, arranca para fora, pega as filhas de Ló e arranca para fora. Oh glória, por quê? Porque ele sabe, se dependesse de Ló, Ló não sairia, mas como Deus é misericordioso, ele quebrou essa renúncia e arrancou Ló de Sodoma. Graças à misericórdia de Deus. Porque tem gente aqui nessa noite, eu não falo com a gente, fala com presente. Tem gente aqui nessa noite que Deus já mandou largar coisas há muito tempo. Abre mão. Larga. Sai disso. Sai daí. Cuidado. Não flerta com pecado. Tem gente que gosta de flertar com o pecado. Deus está dizendo, para com isso. Aleluia, larga isso. Sai daí, deixa isso. Sai desse meio, sai dessa patota, sai dessa aliança. Quebra essa aliança, glória a Deus. Você até quer sair, mas não consegue. Mas como Deus é misericórdia, Ele entra nesta noite.
Ele entra nesta noite. Eu não sei qual é o tipo de cidade que você está, mas ele entra e te coloca para fora. Glória a Deus. Por quê? Porque ele tem um nível maior para você chegar. Quem acredita nisso, levante a tua mão, abre a sua boca e glorifique a Deus. Aleluia. Naquela empresa que você está, já era para ser gerente, era para tu ser até chefe, subchefe daquela empresa. Você não é, porque só chega atrasado, fala mal da vida alheia. Agora se mistura com quem não é para se misturar, dá confiança para gente errada. Deus está dizendo: toma uma posição, tome uma postura de servo de Deus. Eia, calaia, subinaia, ceia. Sai da tua terra e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Deus não deu itinerário. Deus não tinha o Waze, GPS, para mostrar a Abraão. Abraão tinha que colocar a fé dele em ação. Deus falou para alguém aqui: eu tenho uma chamada contigo na palavra. O que você vai fazer? Vai esperar um anjo vir entrar dentro de você e usar a tua boca? Vai ler Bíblia. Sai do celular. Vai ler Bíblia. Sai da internet. Vai ler Bíblia. Eu tenho uma chamada pastoral com o pastor disso aqui. O que você vai fazer? Vai esperar alguém, você subir no monte, sair um profeta do meio do mato com um litro de azeite da mão jogando na tua cabeça e fala: hoje tu é pastor? Não. Vai estudar. Vai estudar. Vai fazer uma teologia. Vai estudar, irmão. A estudar, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus. A gente que prega para trazer mensagens para vocês, a gente vai se abnegando de algumas coisas, irmãos, abrindo mão de algumas coisas, de cansaço. Cheguei hoje de manhã no trabalho, tive que ficar em casa observando a minha esposa que não estava muito bem de saúde, queria descansar, mas não pude descansar, aleluia, aleluia, tomando conta. Ela foi no médico, fiquei em casa lendo a Bíblia, estudando, para trazer uma mensagem para você, irmão, aleluia. O meu propósito aqui nessa noite não é que você pule, que você voe, que você rode, é que essa mensagem entre dentro da tua alma e que você entenda que para você alcançar níveis que Deus tem para você, você precisa abrir mão, renunciar a coisas. Está Zaqueu e Jesus e Zaqueu, encerro. Dentro da casa de Zaqueu. Zaqueu olha para Jesus, Jesus não fala nada. Só entrou, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Está lá Jesus, Zaqueu, quem sabe tomando um chazinho, tomando café, cappuccino. Eita glória, maravilha. Daqui a pouco Zaqueu se sente incomodado com a presença de Jesus. A presença de Jesus incomoda a gente. A presença de Jesus nos constrange. A presença de Jesus mexe com a gente. Eu não consigo entender como tem gente que não consegue mais ter essa sensibilidade espiritual. Está na presença de Jesus, mas não sente nada. Oh, aleluia, glória a Deus. É porque tem coisa na sua vida que precisa sair. Precisa sair. Você está descendo rolo aqui, eu vou falar. Você está igual uma mulher de Ló, olhou para trás há muito tempo e já se transformou numa estátua de sal. Estátua não tem sensibilidade nenhuma, irmão. Aleluia, está na igreja por estar. Eu vou lá, terá para fazer, eu vou lá, terá para fazer. Não. Quando Jesus está na casa de Zaqueu, Zaqueu se sente incomodado, vai dizer para Jesus: Jesus, eu vou restituir 4 vezes mais a quem eu tenho defraudado. Imagina, não está na Bíblia, mas imagina a conversa de Zaqueu com Jesus, Jesus com Zaqueu, Jesus virando para Zaqueu dizendo: Zaqueu, tu é chefe, tu é rico, tu vai ficar pobre. Eu fico
pobre de dinheiro, de ouro e prata, mas fico rico da sua presença. Aleluia! Eu abro mão da minha riqueza, aleluia, para alcançar o nível maior da tua presença. Eu abro mão do ouro e prata para alcançar a presença do teu Espírito. Você quer a presença do Espírito, irmão? Aleluia, paga o preço na oração, paga o preço no jejum, paga o preço na leitura da palavra, renuncia a tua carne, renuncia o teu ser, eu te garanto, você será cheio. Eleito Mahaio Ceia, Repropacanturema Xandaraia. Levante a sua mão direita, eu quero profetizar. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Eu não sei o que você não consegue renunciar, mas você e Deus sabe. Deus me trouxe aqui para te dizer, profetizar, a partir de hoje a sua vida será diferente. Só quem acredita nisso, adore a esse Deus. Oh, Remaio Ceia. Calai, elebriaia, xandaraia, remei, briaia, súria, elebacalaba, xandaraia. Oh, glória, tem uma graça de Deus aqui, irmãos. Ele mandou revassumi na candaraia. Aleluia. Jeremias disse que a unção, ela despedaça todo jugo. Aleluia, a unção de Deus despedaça todo jugo. A unção de Deus está sendo derramada aqui. E todo jugo que estava te impedindo de você abrir mão de renunciar a alguma coisa, está sendo quebrada nessa noite. A partir de hoje, você alcançará níveis maiores. Eleba canto, eleba cheia, eleba calabassandarábia, eleba calabassúria, é propa canto, eleba cheia. O diabo tentou prender a sua boca, o diabo tentou prender os seus pés, o diabo tentou prender as suas mãos. Deus te trouxe aqui nessa noite e despedaça toda a ferramenta preparada contra você. Você vai caminhar em direção ao lugar que Deus lhe mostrou. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Elemaia ceia, alai jorema xandaraia, recalma suriandoré. Isso da glória. Fale mistério com Jesus. E calma sube na canto lema xandaraia. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Anacatalabachandaraia, alabacalabassúria. O diabo achou que tu ia entrar aqui, ia ser só mais um culto. Ele que ficou enganado. Ele vai sair daqui queimado, ou melhor, nem entrar aqui nessa noite, porque a graça de Deus, o fogo de Deus, a unção de Deus está sendo derramada aqui. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu, Zaqueu, tu vai ficar pobre. Tu é rico. Tu é chefe. Eu viro empregado. Mas eu prefiro ser empregado, ser cheio da tua presença. Porque a tua presença aqui, Senhor, me faz entender que tem outra coisa maior para me alcançar. Gente, eu estou com vontade de chorar aqui, sério, de verdade. Lá, Súria.
Que a tua presença aqui, Deus, me faz entender que tem outra coisa maior para me alcançar. O quê? O céu, a salvação. Glória a Deus. Porque quando Zaqueu liberou essa palavra, Jesus liberou uma palavra para ele. Qual palavra? Hoje chegou a salvação a esta casa. A sua renúncia traz salvação para a tua casa. A renúncia traz salvação para a tua família. A renúncia liberta teus filhos, marido, mulher, pai, tia, mãe. A sua renúncia, você não sabe o poder que tem no mundo espiritual. Oh, glória a Deus. Atrai a salvação para a tua casa. Oh, glória a Jesus de Nazaré. O diabo, querendo ou não, eu profetizo nessa noite, você e a tua casa servirá ao Senhor. Só quem acredita nisso, abre a tua boca e dá glória a Deus. Eia, ceia. Alaia, súria. Glória a Deus. Deus chamou Abraão. Sai. Abraão saiu. Mas Abraão não chama ninguém. Mas diz a Bíblia que Ló foi com ele. Eu vou terminar aqui. Ló foi com ele. E Ló foi com ele. E Ló foi com ele. Sempre tem alguém intrometido que quer entrar em um projeto que Deus tem para você. Sempre tem alguém que quer se intrometer para tentar te impedir para você chegar no nível que Deus tem para a gente. Porque Ló no hebraico significa coberto. Tem gente que é coberto de arrogância, coberto de soberba, de altivez, de orgulho. Eu até sei que é assim. Mas só que quando eu saio, ele vem atrás. Por que Abraão não abriu mão disso na hora? Porque era sobrinho dele. Era sangue do mesmo sangue. Mas se Deus mostrou a Abraão, era para Abraão ir. O que eu quero dizer aqui nesta noite, irmão, para a gente encerrar essa mensagem, é que toda vez que Deus te faz uma promessa, se prepare. Sempre vai ter alguém que se acha no direito, só porque é parente, só porque é irmão, só porque é brother, só porque é conhecido, se acha no direito de se envolver. Mas, na verdade, esse envolvimento, ele está desconstruindo a escada para você alcançar o nível que Deus tem para você. Lá no capítulo 13, houve briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão disse para Ló, Ló, somos irmãos. E entre nós estão os fariseus, os heveus, os jebuseus. Ou seja, Abraão está dizendo para Ló ali que eles precisam manter um testemunho comportamental. Testemunho comportamental. A renúncia também me faz entender que eu preciso ter um comportamento de crente. Porque na minha volta tem os fariseus, os heveus, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, na minha vizinhança. Hebreus capítulo 12, verso 1 vai dizer que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha e tem gente nos observando. Quando Abraão sai da tenda, olha para o céu, assim será a sua descendência. Mas depois que ele abriu mão de Ló.
depois que ele abriu mão de Ló. 75 anos. 75 anos de idade. 75 anos a gente fala de experiência de vida. E a gente insiste e leva peso com a gente. A gente insiste em levar quem não é para levar. Isso aí, moça, na tua mão é pãozinho para meu filho. Quantos anos teu filho tem? Tem 52 anos. Isso aí é leitinho para ele? É Nescau para ele? Bota esse moleque para trabalhar, para 52 anos. Não, mas é meu filhinho, é meu filhinho, é meu filhinho, meu filhinho, meu filhinho. Aí Deus tem um nível maior para você e tu leva Ló contigo. Está arrastando Ló contigo. Não é meu irmão, meu amigo, meu brother. Aí você leva, bota na bagagem e leva junto. 75 anos, não estou falando aqui de idade para não ofender ninguém. Mas estou falando aqui de experiência. Estrutura. Será que você não consegue entender que você já tem experiência suficiente para saber entender quem você deve trazer para dentro da sua vida? Porque tem gente que só atrapalha. Sabe o que Deus está dizendo aqui para a gente? Deixa eu fechar a Bíblia aqui, Bíblia aberta da inspiração. Tira os Ló da tua vida. Tira Ló da tua vida. Tira. Não, mas Ló é irmão, Marcelo é meu amigo, porque ele tem uma casa de praia lá, não sei aonde lá, final de semana eu vou para lá. Não tira ele da tua vida. Pode ser teu irmão, pode ser colega, pode ser irmão, pode ser o que for. Mas é esse aí que está atrapalhando de você alcançar o nível maior. Eu não sei o que representa Ló na tua vida. Faz uma análise você. Você sabe muito bem o que representa Ló na sua vida. Talvez seja desejos, sentimentos, pessoas, coisas. Deus está dizendo, abra mão disso. Você já tem estrutura suficiente para entender que Ló não tem que andar contigo. Não, mas ele se intrometeu aqui, mas vai se intrometer. É óbvio. Nesse caminho que a gente está traçando para o céu, sempre vai ter coisas na beira do caminho querendo entrar para atrapalhar a nossa caminhada. Oh, glória a Deus, mas Salmo 121 vai dizer, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Paulo disse que é porque o que ele prossegue para o alvo, prossegue para o alvo. Marcelo, mas tem Ló, eu prossigo para o alvo. Mas tem salteador, eu prossigo para o alvo. Mas tem caluniador, eu prossigo para o alvo. Mas tem coisas para te apedrejar, a pessoa para te apedrejar, eu prossigo para o alvo. Glória a Deus, porque o meu nível maior, irmão, não é ter ouro, não é ter prata. O meu nível maior, para mim chegar ao nível maior, não é ter carro zero, não é ter casa própria, ainda que eu precise muito disso, mas o meu nível maior, o nível da igreja maior, é alcançar o céu. Oh, glória a Deus. E nessa caminhada daqui da terra para o céu, tem muito Ló que vai entrar no nosso caminho para tentar desconstruir a nossa vida, mas em nome de Jesus, Deus está te dando força para tu abrir mão. Fica de pé comigo em nome de Jesus. 75 anos. Não é mais criança, não. Quando a gente era novinho na fé, né, pastor Henrique, a gente só andava com quem não prestava. Só andava com quem não devia. Dividia segredos com quem
dizia ser amigo, daqui a pouco seu nome estava na boca de todo mundo, seu problema na boca de todo mundo. Mas agora você cresceu, tu já é grande. E Ló está dizendo, deixa eu ir. Ló até já entrou, você já é grande. Usa a autoridade que ele lhe deu. Ló, por gentileza, sai da minha vida. Sai daqui. Ou então arranca. Abre mão disso. Abre mão disso. Isso aí está te levando à queda todo dia. Eu vou olhar para cá, porque Deus está colocando no meu coração para você não se sentir ofendido comigo. Tem gente que cai na pornografia constantemente. E quando eu falo isso, eu estou falando só de homem, não, é de mulher também. Minha esposa é líder de jovem, a gente trabalha com jovem, irmão. E o que tem de número de meninas que são viciadas em pornografia. Aleia, Súria. Aleia, Calachandaraia. Da cama do Siébria, fai de rébria. Constantemente você cai. Se sente um lixo por causa disso. Deus hoje está dizendo, eu estou contigo. Abre mão disso. Lhe darei força. Estou te enchendo de fé nessa noite para você abrir mão. Porque toda vez que você abre mão, você sobe um degrau. Toda vez que você abre mão, você sobe um degrau. Sobe um nível. A renúncia te leva a conquistar níveis maiores. Deus tem coisas grandes aqui pra gente nessa noite, irmão. Aleluia! Mas você precisa abrir mão desse sentimento aí. Não, Marcelo, porque me feriram. Eu estou esperando a oportunidade para me ferir também. Não, isso é um sentimento demoníaco. Isso está desconstruindo a tua comunhão com Deus. Abre mão disso, aleluia. Uma pessoa rancorosa, amargurada, aleluia. Você não vai chegar a lugar nenhum, irmão. Você vai viver na igreja 500 anos, vai morrer dessa maneira, quando Deus está dizendo, olha o tamanho da estrada que eu tenho para você, olha o lugar que eu tenho para você, oh glória a Deus, começa a abrir mão dessas coisas, abre mão de Ló, está crescido demais, você já tem estrutura suficiente para andar sozinho, oh glória a Deus, então ande, porque Deus é contigo, oh glória a Deus. Feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração. E faz uma análise da sua vida. O que é que tu precisa renunciar que você não está conseguindo? Deus te ajuda. Deus te ajuda. Tem coisas que Ele vai fazer e tem coisas que você vai fazer. Mas como mais interessado em que você alcance os níveis maiores é Ele, Ele não deveria, mas Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Coloca a tua fé em ação, irmão. A nossa vida é movida por fé. Eu estou de pé, não é porque eu sou grande, de tamanho 1,92 m, não. Eu estou de pé porque todo dia eu coloco a minha fé em ação. Tu acha que os Ló da vida não quer entrar no meu caminho? Entra. Tu nunca vai me ver com galera patota. Não. Porque tem certas amizades, pastor Henrique, que na verdade desconstrói a nossa comunhão com Deus. E eu prefiro andar só do que mal acompanhado. Serve para alguém aqui. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
Na tua presença, Deus, nos colocamos nessa noite. Eu quero apresentar, ó Deus, a tua santa igreja em suas mãos. Deus, hoje foi uma noite de renúncia, onde o Senhor palestrou com a sua igreja da forma que o Senhor quis. Eu conheço a minha vida, aquilo que eu preciso renunciar. E o Senhor conhece a vida dos teus filhos também. Tem coisas que pessoas que estão fazendo, vai sair daqui e não vai fazer mais. Porém, tem coisas que pessoas estão fazendo, saindo daqui, vai continuar fazendo porque não tem força para parar. Mas eu te peço, Deus, dá força a ele, dá força a ela. Tira ela dessa situação, Deus, e os Ló da vida que estão nos acompanhando, Pai, que está servindo de empecilho, está servindo como peso, carga extra. Deus, na nossa vida, Pai, Deus, nos ajuda a mandar embora, nos ajude a tirar da nossa vida, do nosso caminho, Pai. Senhor, porque queremos alcançar. Assim como tu disse a Abraão, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Tu está dizendo para a sua igreja nessa noite, eu tenho algo maior para vocês. Eu tenho algo maior para vocês. Sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai desse comodismo e vai para o lugar que eu, o Senhor, lhe mostrarei. Senhor, toma a sua igreja nas suas mãos, que possamos, ó Deus, guardar essa mensagem na tábua do nosso coração. Nós queremos e precisamos, porque isso vem do teu coração, que nós alcançamos níveis maiores. Nos ajuda, nos dê discernimento, Pai, porque muitas das vezes o diabo pega um ou outro e leva para o pináculo do tempo, o nível maior, e tem gente achando que é o Senhor que está levando, mas não é o Senhor, é o diabo, Pai. Deus, que possamos, ó Pai, respeitar as etapas da vida, que possamos, ó Deus, respeitar os momentos da vida e chegar no nível que o Senhor tem para nós. Pai, nos abençoa. Continua falando com a sua igreja. Continua abençoando o pastor dessa igreja, o seu corpo ministerial, sua casa, sua família, os membros dessa igreja. Que esta mensagem, Pai querido, venha arder em nosso coração. Toma a tua igreja e os abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Que você possa guardar essa palavra no teu coração e que o Espírito de Deus possa ministrá-la durante essa semana toda a sua alma. Que Deus vos abençoe. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louve ao Senhor. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor. Esse ambiente é um ambiente de libertação. Se a gente fazer uma oração de libertação, enquanto esse cântico estava sendo ministrado, eu estava lembrando de uma experiência que um casal aqui do ministério experimentou. Mas eles não são aqui, aleluia, do Viegas. Eles são lá de Ebenezer. Eles estavam enfrentando alguns bloqueios espirituais. Eles estavam enfrentando alguns bloqueios espirituais. Era como se eles estivessem percebendo um impedimento, uma dificuldade para eles romperem. E Deus levou um homem de Deus na casa deles para orar por eles. E quando o homem de Deus orou por eles, Deus falou ao coração do homem de Deus.
Tem coisas na casa de vocês que ainda vocês não jogaram fora. Tem coisas dentro da casa de vocês que está desagradando ao Espírito Santo, porque estas coisas estão linkadas à velha vida que vocês tiveram. E olha que coisa interessante. Como homem de Deus, quando o homem de Deus falou isso para eles, eles disseram: não. Tudo aquilo que a gente tinha, que era relacionado à macumba, que era relacionado ao espiritismo, quando a gente jogou tudo fora. Não tem mais nada aqui em casa dessa vida. Aí o homem de Deus disse: tem sim. Porque Deus falou que tem coisa aqui que precisa ser jogada fora, porque tem demônio atuando nesses objetos. Mas nós não estamos lembrando. Aí o homem de Deus disse: então a gente vai orar e Deus vai revelar. E eles levantaram um clamor e começaram a orar. E do nada veio uma lembrança no coração deles de um presente que eles haviam ganhado, de, aleluia, uma peça de roupa, estava guardado, estava esquecido dentro de uma gaveta, dentro de uma caixa, e eles nem lembravam daquilo. E quando o Espírito de Deus fez eles lembrarem, eles entenderam que de verdade aquelas peças estavam linkadas àquela vida de espiritismo que eles haviam vivido no passado. Às vezes, Deus está falando com a gente. Tem coisas que você precisa abrir mão. Tem objetos que você precisa descartar. Aí você fica: mas meu Deus, o quê? Eu não estou lembrando de nada. Aleluia! Mas que você ore comigo nessa noite. Que se ainda não está claro para você o que Deus quer fazer na tua vida, Deus vai te dar clareza. Deus vai te dar lucidez. Pai, nós estamos em uma noite de libertação. Nós estamos em uma noite de libertação. Toma cada pessoa que se encontra aqui nessa noite nas tuas mãos. Tem coisas que tu quer tirar da nossa vida, mas nós ainda não entendemos o que possa ser. Tu pode dar um sonho, tu pode trazer a lembrança dele, a lembrança dela, mas se tem alguma coisa dentro da nossa casa, se tem alguma coisa dentro do nosso guarda-roupa, se tem se tem alguma coisa ainda na nossa vida que a gente tem praticado, que não agrada ao Senhor, mas talvez alguns de nós não está conseguindo entender. E ele está nesse movimento. Não tem nada a ver. Porque para Abraão não tinha nada a ver continuar caminhando com Ló. Mas nós sabemos, Pai, que para o que tu tinha para fazer na vida de Abraão, Ló não poderia estar presente. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, liberta-nos de toda cegueira espiritual. Liberta-nos de toda cegueira espiritual e nos leva, Senhor,
a abrir mão e a renunciar o que de fato nós precisamos renunciar, para que possamos subir de nível e prosperar em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Diga comigo, Espírito Santo, eu estou saindo daqui, não como eu entrei. Eu estou saindo daqui com a minha vitória, porque o que tem que sair da minha vida já está saindo nesse exato momento, em nome de Jesus. Você pode celebrar.